Que isso, Você cara? falou do laudo cadavérico, e a gente já conversou com alguns peritos, e aí o que você me traz é um novo conhecimento. Porque o perito, quando a gente falou com eles, o perito trouxe pra gente uma linguagem deles que é muito bacana, que é tipo assim, é a última voz do sem dúvida. morto é o perito que dá, porque é a última voz, é a última coisa que ele. A última voz dele, né? Que vai relatar realmente o que aconteceu é do perito. Mas o laudo cadavérico vem depois disso. Mas Porque é ele já escrito tá lá. pelo perito, né? Ah, tá. Então É escrito pode pelo ser. perito. Aham. É escrito pelo perito. É a última voz É, mesmo. a voz dele, só que digitada na forma de um laudo. E você acha que o médico legista não erra? Pode errar, é um pouco mais difícil, pode errar. Agora, existem vários livros de medicina legal em que pode se apontar o erro eventual do médico legista. Pode até se chamar um expert para ser ouvido, um outro médico legista, para rebater aquilo que foi redigido por um médico que talvez tenha errado, ou talvez tenha dado uma interpretação equivocada. Uhum. Sim. E é muito importante. Teve um caso que eu fiz no litoral de São Paulo. Era um casamento que teve em São Paulo, casamento de pessoas de seus 45 anos de idade. Era um taxista que casou com uma jornalista aqui em São Paulo. Teve a festa, a lua de mel era para ser numa comarca, numa cidade aqui do litoral de São Paulo. Desceram, lua de mel, desceram juntos. E chegaram na casa, ele começou a se insinuar, queria fazer uma brincadeira erótica com ela e tal, era lua de mel, e queria que ela ficasse amarrada. Aí ele pegou um esguicho lá, começou a amarrar e começou a apertar muito forte. Ela falou, agora tá me machucando. Ele colocou uma venda nela, abriu uma porta, é uma das histórias mais incríveis. Abriu uma porta da casa onde eles passaram a lua de mel e saiu daquele quarto a amante dele com 15 anos, uma amante de 15 anos de idade. E juntamente com ele pegaram um pau de macarrão e bateram na cabeça dessa pobre vítima até a morte e afogaram o rosto dela numa bacia com água que ela morreu asfixiada com água e no próprio sangue. Na lua de mel, isso aconteceu. E não tinha ninguém. Isso, cara. Não tinha ninguém. Ninguém presenciou. Era lua de mel. Não tinha ninguém, não tinha prova nenhuma. A prova nós iniciamos graças a um exame cadavérico, em que ele dizia os horários que ele saiu, ele disse que teve que voltar para São Paulo, para São Paulo para buscar um documento e deixou a mulher sozinha, e nesse meio tempo alguém foi lá e matou. Essa é a história dele. Só que ele passou vários horários, guardou a passagem de ônibus para comprovar que estava em São Paulo no momento do crime. E pelo laudo cadavérico, o médico legista conseguiu analisar o estômago dela, os restos alimentares, e viu que os horários não batiam e que ele estava mentindo. Então começamos a desvendar o crime pelo estômago da vítima, que falou que o marido era o assassino. Depois surgiram várias outras provas. Cara, o promotor, na verdade, ele vai ter acesso a todas as provas e tudo mais. Mas em diversas situações, ele vai ter que, sei lá, ser o detetive que imaginou todo o cenário, porque... Tem que reconstruir mentalmente como é que foi o crime. Eu sempre faço isso. A cada cena do crime que eu vejo, cada local de crime que eu vejo um cadáver jogado, que eu vejo mancha de sangue, que eu vejo sinal de luta, que eu vejo objetos jogados, eu tento voltar um pouco antes para reconstruir na minha cabeça a cena do crime. E no final termina com aquela cena derradeira, que é o cadáver da vítima jogado ao solo. Mas tem que se reconstruir aquilo. Tem que, sobretudo, eu penso, tem que ler muito medicina legal. Tem que conhecer medicina legal. Tem que trocar impressões, conversas e aprender com os médicos legistas. Mesmo sabendo já não é fácil, né? Não é. Eu escutei uma vez, por exemplo, no Rio de Janeiro, execuções, né? Que pela execução você vê a trajetória da bala, né? Dependendo da onde que a bala entrou, a posição, né? Você vê que a pessoa ela foi executada, né? E acontecia muito. Eu já ouvi falar de policiais que participaram de execuções, os caras ajoelhavam junto com a vítima para a bala ir reto, assim, e acertar a pessoa. Inclusive, eu acho que o Pimentel falou isso pra gente aqui. Acho que foi, não lembro quem. No Tropa de Elite também tem também, né, isso daí, o cara pega
e ajoelha pra bala ir reto, assim, pra não ter sinal de execução. E mesmo assim, a promotoria depois trabalha, né, pra entender se houve ou não isso daí. É verdade. É um quebra-cabeças mesmo. E nenhuma prova, nenhuma peça do quebra-cabeça é definitiva. Tem que juntar tudo. Não é necessariamente apenas a perícia ou apenas a prova testemunhal. É um conjunto de provas. É uniforme aquilo. O crime é extremamente complexo. A vida e a morte são extremamente complexos. A morte, então, encoberta, a morte que quer ser escondida, no caso que o autor que cometeu o crime quer esconder, quer destruir a prova, vai ficar mais complexo ainda. Então tem um tremendo num quebra-cabeça difícil de ser montado e que nenhuma peça, por mais ínfima, por mais ridícula que seja, nenhuma peça pode ser desprezada. Eu vi um caso de uma pessoa esquartejada que o médico, o legista, ele viu que de um lado do esquartejamento tinha sido feito assim por um profissional, sabe? Tipo, ó, a pessoa que usou aqui conhecia de medicina, ela usou como se fosse um bisturi para fazer esse esquartejamento de um lado da perna. E de o outro lado da perna era um negócio mais grotesco, assim, ó. A pessoa que cortou a outra perna não tinha o mesmo conhecimento da pessoa que fez a perna a outra. E aí ele falou assim, eu acredito que haviam 2 pessoas no esquartejamento. Mas parece que foi abandonada essa ideia, assim, sabe, no julgamento, assim. Só uma pessoa foi condenada no final. Talvez houvesse outras provas que desacreditassem. Eu não conheço o caso. É eventual participação de outra pessoa. Sim. Mas um bom médico legista, ele dá um caminho grande para a solução do crime. Eles conseguem ver tudo mesmo. Tem uma amplitude maior. Acho que não dá para desconsiderar a mesma opinião do médico legista. Não, né? não. Principalmente num caso desse. E o jurado leva muito em consideração o parecer ou o laudo do médico legista. Porque prova testemunhal, uma testemunha fala uma coisa, a outra vai lá e desmente, muitas vezes acaba perdendo um pouco a credibilidade em razão das diversas contradições. Agora, a prova, quando é pericial, feita por um médico legista, por um perito, ela tem um quê de cientificidade. É uma prova científica, uma prova imparcial. O jurado leva bastante em consideração. Principalmente quando os tribunos, quem está lá atuando, seja a acusação, seja a defesa, sabem explicar, sabem trazer aquilo em linguagem simples.